Então, nós vamos fazer uma dobradinha aqui, eu e o Fábio. Amém? O que Deus colocou no nosso coração, o tema, se é que a gente pode dizer assim, é conhecer a Deus ou ouvir falar dele. Né? Existe uma diferença grande entre você conhecer ao Deus que você serve, que você adora, e só ouvir falar. Eu estava lendo durante esses dias e uma coisa curiosa me chamou a atenção, que nós no mundo, em 2025, vamos ter passado de 8 bilhões de pessoas. Né? E eu fiquei meditando nisso. Senhor, imaginou se todo este povo verdadeiramente te servisse, te adorasse, se rendesse ao Senhor? Porque esse, na verdade, era o plano original de Deus quando nos criou, antes da queda. E seria maravilhoso, não é verdade? Mas, infelizmente, nem todos escolhem ter um relacionamento com Deus. Muitos simpatizam, falam o nome do Senhor, professam uma fé, uma religião, mas conhecê-lo, ter intimidade, desenvolver um relacionamento com Deus, nem todos estão dispostos. E por que disso? Porque Deus é um Deus relacional. Quando Ele criou Adão e Eva, a criação, em todo momento Ele sinalizou que Ele queria se relacionar com o homem. Mas nós, muitas vezes, depois da queda, optamos e vivemos nessa resistência de render nossa vida ao Senhor, de buscá-lo. Por quê? Porque nós, na verdade, para termos intimidade e conhecermos esse Deus, nós temos que ter algumas coisas que nós precisamos fazer, que nós precisamos estar dispostos. E muitas vezes, na nossa humanidade, a gente acaba escolhendo não fazer isso, mesmo estando dentro da igreja ou professando uma fé. E isso tem constrangido, e a gente conversa muito como casal, como família, sobre isso. Nós não queremos viver uma religião, mas nós queremos viver uma vida com Cristo, com Deus viva no nosso dia a dia, convidar o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia a dia, nas nossas questões diárias. Então, as pessoas às vezes falam, quem é Deus na sua vida? Qual é a importância? E nossa pretensão aqui hoje não é te dar os 5 passos, nada contra, tá? As ministrações disso, mas é fazer com que vocês reflitam sobre isso, sobre nós conhecer a Deus. O quanto nós estamos praticando e deixando que Deus faça parte da nossa vida. No livro de Hebreus, no capítulo 8, os versículos 10 e 11, quem quiser abrir, eu espero um pouquinho. Nós vamos ler alguns versículos, aí os próximos eu falo. Ele diz assim, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Que lindo, né? Na verdade, o plano original, o plano de Deus é que todos nós possamos conhecê-lo, sem distinção de cultura, de status, mas que nós tivéssemos um relacionamento de intensidade com Ele. E, na verdade, para isso, eu queria que vocês gravassem hoje dessa primeira parte aqui que eu vou conduzir, 2 questões que são muito importantes para que a nossa vida de intimidade com o Senhor, de conhecimento dEle, seja eficaz e verdadeira. Primeiro, nós temos que estar dispostos a renunciar ao nosso eu, à nossa própria vontade, e crer que mesmo nos momentos de dificuldade, de adversidade, onde Deus vai talvez nos disciplinar, onde vamos viver situações, porque a gente sabe que nós vamos viver, a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu Amém. O mundo. Então, que mesmo nessas situações, o Senhor está conosco, que Ele não nos deixou. Mesmo naqueles tempos de silêncio, de pausa, porque muitas vezes eu falo muito com os meus filhos, o Senhor fala o sim, Ele fala não, e às vezes Ele não fala.
E quando ele não fala, é um tempo de espera, é um tempo de pausa. Esses eu acredito, dentro da minha trajetória de vida cristã, que são os mais desafiadores. Quando o Senhor não fala. Ele nos constrange a esperar e crer que Ele está no controle. Amém. E parece que tudo está fechado e as portas não estão se abrindo. E Ele espera, nesse relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Ele, que nós confiemos, que nós aprendamos a depender dEle. E esse é o nosso desafio, irmãos. Porque o nosso eu, a nossa humanidade, nós queremos decidir, queremos tomar frente, fazer planos. E não é errado fazer planos, mas nós temos que convidar o Espírito Santo a nos conduzir nesses planos. Porque muitas vezes fazemos planos que se frustram. Em todo o tempo da nossa vida diária, quando nós temos a direção dele, quando nós renunciamos o nosso próprio eu, nós temos uma resposta na palavra, na voz de Deus que nos dirige. Amém. E com certeza, ainda que o mundo ou as pessoas achem que aquela decisão foi a pior, em Deus não é. Amém. Porque Ele sabe o que é melhor. Então, esse processo de renúncia é uma das questões importantíssimas, porque o Senhor quer que nós aprendamos a depender dEle, a confiar a nossa vida à soberania dEle, a entender que às vezes Ele vai curar e outras não, que umas vezes Ele vai proporcionar algum tempo de luta, mas que naquela luta Ele vai estar te capacitando, te honrando, usando aquela tua experiência. Às vezes as pessoas falam, isso é clichê evangélico. Aquilo que você está passando, você vai ajudar. Não, querido, não é clichê. Aquilo que você viveu, a tua experiência, numa cura, em uma perda, na falta da cura, na enfermidade, é para o reino. Vai servir para auxiliar o teu irmão, para outras vidas, para você usar no Evangelho. Amém. Então, esse processo de renúncia é algo que o Senhor espera. E que a gente faça essa renúncia, e aí eu vou entrar numa outra questão, com amor, que eu acho que são as coisas essenciais. Renúncia e amor, elas acabam ficando interligadas para você desenvolver intimidade e conhecimento com Deus. Você fala, nossa, mas isso não é um discurso e nem uma pregação que dá muito ibope, porque hoje em dia a humanidade quer, eu quero ser feliz, o eu, e não tem erro nisso, desde que a sua felicidade esteja pautada no plano de Deus para a tua vida. Senão ela vai ser efêmera, vai ser passageira, vai ser rasa. E Deus não tem para nós uma vida rasa. Ele tem uma vida intensa. Amém. Ele quer que tudo que nós façamos na nossa casa, no nosso trabalho, nós sejamos intencionais. Amém. E que nós possamos ser um agente do reino, aonde a gente estiver. Com luta ou não, em tempos de bonança ou não. E isso talvez seja fácil de falar ou até mesmo ouvir. Mas na prática, a palavra de Deus diz que aquele que não ama, em 1 João 4, 7 e 8, diz, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não amas, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. A essência de Deus é amor. Então, a renúncia, quando nós amamos, nós estamos dispostos a renunciar e a entender a soberania do Senhor, a entender que Ele vai nos capacitar, a entender que Ele vai nos dar direção e que ainda que aquela situação adversa ou aquele tempo de disciplina para nós esteja sendo difícil, Ele vai nos levar a um caminho e a um nível mais profundo de intimidade. Sabe, uma das coisas que a gente fala muito lá em casa, nós sempre fomos uma família de muito louvor dentro da nossa casa. Às vezes, quando faltava palavras, até para orar, nós dobramos o joelho e começamos a adorar. E eu vejo nitidamente nesses dias o inimigo querendo calar a voz profética dentro da igreja, calar a adoração, nos fazer estar em cultos onde a gente não presta o louvor e a adoração que o Senhor que é devida a Ele. E isso, queridos, nós não podemos permitir. Nós temos que adorar ao Senhor. E eu não estou falando só de louvor, tá? Mas o louvor é uma ferramenta de guerra, de adoração. A adoração tem que fazer parte da nossa vida.
A Bíblia fala que o Senhor odeia a murmuração, odeia aquele que reclama. Então, faz parte do nosso conhecimento de Deus nós rendermos a Ele a adoração. E o que o inimigo mais quer, uma das coisas que ele mais age, que é na adoração, porque ele conhece bem, é calar a nossa voz, calar a nossa adoração ao Senhor. Não permitam isso, porque em todo tempo há espaço para adoração na sua vida. Todo. Mesmo quando você não está entendendo nada, que a impressão que você tem é que tudo saiu do seu controle. Ali, nessa hora, é a hora de você adorar. Amém. Glória a Deus. E saber que o governo da tua vida, aquilo que você não pode, aonde você não pode chegar, o Senhor pode. Amém. Glória Amém. a Deus. Isso faz parte de aceitar a correção, aceitar que Deus nos leva a caminhos mais altos. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 a 4, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que, como seu divino poder, nos deu tudo o que nos diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude, pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos o seu caráter e ele faz parte da nossa vida, nós sabemos escapar das concupiscências do mundo. Nós conseguimos trilhar um caminho que nos levará à vitória, mesmo em meio a lutas. O que o Senhor, quando a gente fala de vitória, vitória no contexto do Senhor, que até a vitória na ótica de Deus é diferente da ótica secular do mundo. Então, o que eu queria dividir com vocês, a minha parte, que ficasse no coração de vocês, para nós conhecermos ao Senhor com intensidade, nós precisamos estar dispostos a renunciar e amar. Ou amar e renunciar, mas sabendo que Ele vai nos... Na mesma intensidade, nós vamos ver uma reciprocidade da parte de Deus por nós, um cuidado. Aquilo, muitas vezes, o apóstolo Lamartine fala uma frase que eu amo, que ele fala assim: Senhor, sozinho eu não dou conta. E é verdade, queridos, tem momento na nossa vida que nós não damos conta. Você pode ter preparo intelectual, faculdade, isso tudo é muito bom, mas há situações que sozinho, sem o Espírito de Deus, sem o Senhor na nossa vida, nós não damos conta. Então, eu quero passar agora para o meu esposo. Amém? Glória a Deus. Sozinho a gente não dá conta mesmo, irmãos. Por isso que ela está me ajudando aqui. Entendeu? E eu sou esperto, eu não sou bobo. Entendeu? Eu deixo a parte mais difícil para ela e agora eu só vou no glória a Deus e aleluia. Entendeu? Aleluia. Irmãos, conhecer a Deus e ouvir falar dele. Se a gente pegar o nosso celular aí agora e colocar no Google, o Google vai falar um monte de coisas sobre Deus, né? Vai falar que Deus é aquilo, que Deus é aquilo outro, mas a gente vai ter um conhecimento simplesmente literário. Mas conhecer a Deus, como já tem sido dito aqui, é algo íntimo. E a Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, tentando tragar quem possa. Isto é, ele tenta impedir, irmão. Ele tenta impedir. Você levanta, eu levanto de manhã, e o diabo já conhece. Ixi, ele não está legal, ela não está legal. E ele vai fazer de tudo para colocar algum empecilho para que você tenha o dia mais terrível possível. Mas quando você conhece a Deus, a sua vida, o controle não é seu, é de Deus. E a marca do sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. E o diabo sabe disso também. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? E uma das estratégias que o diabo tenta contra a nossa vida, já foi citada aqui também,
é a religiosidade, irmãos. Quanta religiosidade até dentro da igreja. O diabo, ele faz uma estratégia para colocar, dependendo da personalidade da pessoa, um Deus carrancudo. Não, isso não pode. Não, isso não pode. Deus não aceita. Coloca uma barreira, Deus lá em cima, a gente aqui embaixo, sabe? Como se a gente fosse meramente um servo e nada mais do que isso. Não. Nós somos feitura, criação de Deus. E Deus tem muito mais para mim e para você. Deus é a alegria. E muitas vezes a imagem que vem, que querem nos imputar, é que há uma distância. Isso eu não posso, falar isso eu não posso. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Lá em casa era só eu e minha irmã. Tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha do que eu. E assim, minha mãe era de uma denominação de igreja e meu pai era de outra. E a denominação da igreja da minha mãe, não vou nem precisar citar o nome, vocês vão perceber, era rígida. Coitada da minha irmã, o jugo na mulher era forte. Tinha que usar meia 3/4, não pode mostrar a perna. Misericórdia se a minha irmã saísse na rua com o cabelo preso. Se o pastor visse, ia complicar. Eu jogar bola, o sangue de Jesus tem poder. Usar bermuda, então, nem se fala. Na igreja que meu pai fazia parte, já era diferente. E isso trouxe durante muito tempo um conflito na minha vida e na vida da minha irmã. E criou marcas, porque Deus era apresentado de um jeito e de outro, mas baseado na palavra, no conhecimento humano. Precisou o tempo passar, eu conhecer a palavra, estudar a palavra e entender o que Deus tinha para mim. Mas até isso acontecer, quantas coisas eu fiz fora daquilo que o Senhor queria, quantas decisões eu tomei errada. Quem sabe você também está tendo essa batalha interna. Pessoas falaram coisas para você dentro da igreja que te chateou, ou você ouviu de um parente seu, também cristão, que te chateou, mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus quer te trazer para uma intimidade, quer curar essas feridas, para que você seja cheio da glória dele. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Em nome de Jesus, tome posse disso. Tome posse disso. Não deixe o diabo confundir a sua mente com religiosidade. Ou, de repente, também uma outra faceta também, apresentar a Deus como mãe, crucificado, né? Jesus ali, chorando com dores, né? Ai, Jesus morrendo, parece apresentando um Jesus que mais precisa da nossa ajuda do que Ele nos ajudar. Amém? Mas deixa eu ler alguns versículos aqui, você vai entender. João capítulo 10, versículo 10, a parte B diz assim: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte final do versículo diz: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que Deus tem para mim e para você: vida, força, alegria. E o diabo quer, e ele vai tentar que isso não aconteça, mas vai acontecer, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Receba a vida em nome de Jesus, receba alegria em nome de Jesus. Eu não sei de que forma o seu coração entrou aqui nesta manhã, e o que você está passando, mas receba alegria em nome de Jesus. Amém? Não deixe que nada atrapalhe o que nós estamos falando aqui desde o começo, a sua intimidade com Deus, conhecer a Deus.
e fazer conhecido. Amém? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Irmãos, a verdade é que quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, buscando, entendendo, quanto mais a gente se aprofunda na palavra do Senhor, mais nós conhecemos a Deus. Você entendeu isso? Quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais intimidade a gente cria com Ele. Mais Ele se revela a você. E isso, irmãos, você precisa fazer. Pode o pastor falar, a pastora falar, qualquer um dos irmãos falar. Medite na palavra. Se você não fizer isso na tua casa, no teu momento, abrir a Bíblia, pedir para que o Senhor fale com você, não tem como. Você tem que tomar a sua responsabilidade, porque aquilo que é para eu fazer, irmãos, o Senhor não vai fazer. Aquilo que é para eu tomar de atitude, o Senhor não vai tomar. Sabe por quê? Porque Ele é educado. E Ele te ama. Ele faz isso não porque, vou te punir. Não. Ele faz isso porque Ele te respeita. Muitos deuses aí não respeitam nada, fazem, acontecem, falam que vão matar, que vão... Não. O nosso Jesus não. Ele é educado. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, vai fazer morada e vai transformar a sua vida. Amém. É isso que você quer para a sua vida? Amém? E quando a gente cria essa intimidade em conhecer a Deus, 3 coisas acontecem. Primeiro, nós somos ensinados pela palavra. Você começa a meditar na palavra, nós somos ensinados. Segundo, é o que nós estamos falando, gera intimidade. E terceiro, mudança de atitude. Quando uma pessoa verdadeiramente ela tem um encontro com Deus, você percebe, ela tem sede de ler a palavra. Ela tem sede de falar sobre Jesus. Ela tem sede de mostrar que teve uma transformação na vida dela. E isso gera entre ela e Deus intimidade. E ela tem uma mudança de atitude. Eu acho complicado, né? É até meio na moda, muitos artistas, né? Agora eu sou gospel, eu sou evangélico, né? Está meio na moda aí, e começa a cantar 2, 3 louvores, amém, glória a Deus, quem sou eu para julgar? Aí daqui a pouco você vê o cara louvando, a pessoa louvando, e daqui a pouco está na balada de uma cerveja, cantando, está numa balada em outro lugar, também cantando uma música secular. Irmão Fábio, você está sendo muito rigoroso. Não. A palavra de Deus diz que aquele que tem um encontro verdadeiro tem uma mudança de atitude. Eu não posso servir aos 2 senhores. Eu não posso estar com um pé no mundo, outro pé dentro da igreja. Não. Os meus 2 pés têm que estar firmes na rocha que é Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Você concorda comigo? Amém? Temos que estar com os nossos pés firmes em Cristo. Quando aceitamos os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, reconhecemos as nossas fragilidades e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, falei de ensino, e quando nós recebemos esses ensinamentos, irmãos, não tem como, nós somos confrontados. Sabe aquele pecadinho de estimação que você fala, não, esse aqui, eu não gosto de falar sobre isso. Isso aqui eu já tentei, não consegui. Essa parte aqui é entre eu e Deus. Eu não quero comentar sobre isso, eu não consigo vencer isso, já tentei, mas eu sei que Deus me ama. Irmão, você já parou para pensar que talvez seja essa atitude que você acha tão, né, que esteja atrapalhando para você receber a sua vitória, para eu receber a minha vitória? Matar, roubar, adulterar, essas coisas estão evidentes, que não se deve fazer, mas existem algumas situações ali,
e que o diabo muitas vezes coloque, que a gente muitas vezes não suporta e faz, e que entristece o Espírito Santo de Deus. E eu quero te trazer essa reflexão nesta manhã. E quero te dizer para você também nesta manhã, se você está ouvindo isso da minha boca, humildemente, é porque o Senhor vai te dar força para vencer isso. E você vai avançar. E o nome de Deus vai ser glorificado. E você vai sair dessa situação de acusação que muitas vezes o diabo vem usar isso para falar, tá vendo, você fez de novo. Você não resistiu. Você olhou onde não devia olhar. Tocou onde não devia tocar, tá vendo? E ele fala. Mas em nome de Jesus, eu creio que nesta manhã você vai dizer, basta. Basta. Quando vier aquele desejo, quando vier aquela situação para te constranger com o Espírito Santo, o Senhor vai te lembrar, olha, eu tenho intimidade com você, confia em mim, entrega a mim, e você vai vencer. Confia em mim, deixa eu curar, deixa eu fazer diferente na sua vida, e você vai ver que você vai conseguir, e você vai vencer, para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém. Você recebe? Amém. Intimidade. João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me conhecem. Vou repetir. As minhas ovelhas, somos nós, ouvem a minha voz, eu as conheço, diz o Senhor, e elas me conhecem. Quando temos intimidades com o Pai, nós reconhecemos a sua voz. O Senhor fala, quando nós temos intimidade, e a gente reconhece, opa, é Jesus falando comigo, opa, essa palavra o Senhor está falando comigo, eu preciso receber, eu preciso mudar. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que voz você tem ouvido, meu irmão, minha irmã? Que conselho você tem ouvido? De quem você tem prestado atenção e que as palavras têm vindo no teu coração? De quem? É do Senhor? Se for do Senhor, vai trazer mudança para a sua vida. Vai gerar ensino. Vai gerar intimidade. Que voz você tem escutado? Eu queria que você pensasse. Ô, Glória, é uma borboleta. Que voz você tem escutado, meu irmão, minha irmã? Que conselho você tem escutado? Quem sabe, conselho ou uma voz de alguém falando, olha, seu negócio não sei não. Isso que você está fazendo, com a situação do país está tão complicado. Nossa, você vai deixar tudo para poder mudar de emprego? Nossa, você vai continuar nesse casamento? Você é tão novo, você é tão nova. Seja feliz, vai cuidar da tua felicidade. Essas são as vozes que o mundo tem falado para as pessoas. Será que vale a pena insistir? Você merece ser feliz. E de forma sutil, o diabo vem e sopra isso no ouvido de muitos casais, sopra isso no ouvido de muitas pessoas, e muitas pessoas têm deixado isso penetrar no seu coração. Mas eu quero te dizer, há esperança, e o Senhor pode transformar qualquer situação, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Tudo isso está no controle do Senhor. Mas o Senhor fala isso na sua palavra? Vamos ler. Aqui, glória a Deus. No versículo 28, João capítulo 10, agora no versículo 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas, as ovelhas, jamais perecerão, ninguém
poderá arrancar da minha mão. Sabe o que o Senhor está dizendo? A sua vida está na minha mão. A sua vida está na minha mão. E aí eu te pergunto, quem pode tirar a sua vida da mão de Jesus Cristo? Ninguém. Ninguém, meu irmão. Ninguém. A sua atitude, as suas decisões podem fazer diferente. Pode fazer com que o Espírito Santo se entristeça. Mas se você reconhecer as suas fragilidades e falar, não, Senhor, eu não consigo, como já foi dito aqui, eu não consigo sozinho, eu não estou dando conta, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai te segurar nas tuas mãos fortes e vai te trazer a vitória. É nisso que eu creio, porque a palavra do Senhor fala isso. Amém? Você está na mão do Senhor. E não existe mão melhor para estar do que nas mãos do Pai. Amém? E eu creio nisso. E por último, irmãos, mudança de atitude. Mudança de atitude. Eu tenho certeza que tem muitas áreas da minha vida que eu preciso de mudança de atitude. Você precisa? Você precisa? Amém? Você precisa tomar um caminho diferente? Amém? Então eu quero te dizer, porque o Senhor falou isso comigo e eu vou transmitir para você. Nesta manhã, o Senhor vai te dar estratégias para que você tenha uma mudança de vida, uma mudança genuína. E as pessoas vão ver isso. E as pessoas vão ver o Espírito Santo na sua vida e na minha vida. E vão querer Ele. Você não vai precisar abrir a boca, vai falar, nossa, você está diferente. Você mudou, o que aconteceu? Eu quero isso para mim, eu quero essa alegria, eu quero esse vigor. E você vai dizer, o Espírito Santo de Deus transformou minha vida. E trouxe mudança para a minha vida. E isso Ele pode fazer na sua vida também. Você crê? E você vai ser o que o Senhor nos chamou. Um pregador da palavra. Você não precisa ter cargo, irmão. Você não precisa ter pastor. Você não precisa ter um microfone na mão para fazer a vontade de Deus. Você precisa de mudança. Eu preciso de mudança. E na Bíblia, para terminarmos, traz um exemplo que eu acho fantástico, que é da vida de Pedro, discípulo Pedro, pescador profissional, largou tudo, vou resumir a história, os irmãos conhecem, para seguir a Jesus Cristo. Só que Pedro tinha as características dele humana, valentão, machão, queria resolver as coisas na espada, falava com Jesus ali, queria falar com Jesus se bobeasse de igual para igual, tinha acabado de conhecer a Cristo e queria agir dessa forma. Mas um dia, algo acontece na vida de Pedro, que divide a vida dele ao meio e faz com que ele, de uma forma triste, tem exatamente isso que nós estamos falando, uma mudança de atitude. Jesus é crucificado, e Pedro é confrontado, todos conhecem a história, e por 3 vezes ele nega Jesus. O machão, o corajoso, o valentão, não segurou a onda e negou Jesus. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E se você ler a história de Pedro, fala que ele ficou desolado. Ele achou até que Jesus não ia aceitar mais ele como um dos seus discípulos. E aqui, na palavra de Deus, em Mateus capítulo 26, 69, fala exatamente sobre isso. Quando Pedro nega a Jesus, e ele está cheio ali de dúvidas, o que seria da vida dele, como ia acontecer, mas ele tem uma surpresa sobre como é o amor de Jesus Cristo. Quando o anjo aparece
para as mulheres, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Se você ler lá, você vai ver que o anjo fala assim: olha, avisem aos discípulos e a Pedro que eu estou ressuscitado. Sabe o que Jesus queria dizer, Pedro? Eu vi a sua mudança de atitude. Eu vi que você se arrependeu. Eu vi que você não queria ter feito o que fez. Eu te perdoo. E você é um dos meus discípulos. E sobre a sua vida, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Totalmente diferente da gente, irmãos. Acontece alguma coisa, muitas vezes vem aquele sentimento de vingança, muitas vezes vem aquele sentimento de querer retribuir o mal com o mal, mas Jesus não, irmão. Jesus, ele vem com perdão, Jesus, ele vem com restauração, como ele fez na vida de Pedro, e ele quer fazer na minha vida e na sua vida também, e ele quer gerar ensino, quer gerar intimidade, para gerar em nós mudança de vida. Quantos querem mudança de vida nesta manhã? Quantos querem aprender mais e mais de Cristo nesta manhã? Oh, glória a Deus! E é isso que nós queríamos transmitir através da palavra de Deus para os irmãos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo na minha vida, na minha família. Mas alguma coisa eu quero te garantir: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Conhecer a Deus, ter intimidade, vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém? Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto que Deus quer trazer mudanças para mim e para você. Nesta madrugada, enquanto eu anotava algumas coisas, eu disse: Senhor, aquele povo vai estar lá, visita aquelas famílias. Eu não conheço os meus irmãos na intimidade, mas o Senhor conhece. Que haja sinais na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, que haja transformação. É o que eu pedi para o Senhor nesta madrugada por você. O Senhor me levou a orar por você. Você recebe? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Nós vamos louvar a Deus com uma canção. E eu gostaria que você aproveitasse esse tempinho para meditar exatamente nisso. Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem falado com o Pai? Faz tempo que você não fala com o papai? Faz tempo que você não sente como se você estivesse sendo abraçado por Jesus Cristo? Nesta manhã, você tem essa oportunidade. Oh, aleluia. E depois que nós louvarmos ao Senhor, eu quero orar por você, se você quiser. Eu quero orar por você e quero decretar na sua vida que você vai conseguir aquilo que impede que você tenha um relacionamento com Deus. Vai sair da sua vida, não porque eu estou falando, porque Jesus é fiel. Amém? Amém, Jesus. Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, te bendizemos, Pai. Eu gostaria que vocês louvassem também. Se você não conhece essa canção, medite nessa palavra, amém?
te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Aleluia. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Levante suas mãos e adore. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que bom, aleluia. Que bom é tua vida em minha vida. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu coloco, Senhor, a vida de cada um aqui nas tuas mãos, porque na verdade eles já estão nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos te conhecer e quebramos, Senhor, agora toda a cadeia na mente, Senhor, dos seus filhos, toda ferida na alma, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido os seus filhos de te adorar, que tem tentado calar a voz profética, que tem tentado calar o teu propósito na vida deles. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos sobre cada um aqui a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo, para que eles possam te conhecer verdadeiramente, para que eles não tenham apenas uma religião, mas que eles tenham dentro da sua casa, da sua vida, poder do Espírito Santo para vencer as adversidades, para calar o nosso eu. Senhor, nós queremos calar o nosso eu e orar como convém, Senhor. Nós queremos te conhecer e fazer o Senhor conhecido, como diz os missionários da Jocum, Pai. Nós queremos viver isso nas nossas vidas, queremos viver os teus propósitos, Senhor. Que haja um mover nesta igreja. Te louvamos por esta casa, Senhor, por cada vida que está aqui, no nome de Jesus. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos dizer a Ele: Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana.
nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Oh, Hosana, deixa eu ouvir você. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode se assentar só um minutinho. Amém. Gostaria de chamar o Lucas e a esposa. Para quem não conhece, Luquinhas e a Carol são os líderes lá na área de missões, né? área de missões lá na nossa sede, né? E eu gostaria de apresentá-lo, gostaria que ele falasse um pouquinho, tá, Luquinhas? Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme a gente estar aqui, conhecer vocês, conhecer a Church Campinas. A gente escuta falar muito de vocês. Bati um papo com o Neto antes de começar por conta da transmissão e tudo. Estávamos ansiosos para vir. Ele pediu uma força com a transmissão hoje que ele não pôde estar. Então, muito obrigado por nos receber tão bem. Obrigado por vocês nos receberem. E sim, nós somos líderes lá na igreja da parte de missões. Trabalhamos junto com o pastor Daniel Beltrão e a pastora Anaísa com a ação social. Nesse tempo de pandemia, a gente tem ajudado muitas e muitas famílias, como a Church, Família Church. Nós já ajudamos mais de 6 mil famílias. Mais de 6 mil famílias foram atendidas e todas as quartas-feiras a gente tem distribuído refeição e também cesta básica para as pessoas que estão indo lá na igreja e estão precisando nesse tempo de pandemia. A Carol, acho que vocês conhecem mais do que eu, porque a Carol ela era a capa do SED News, falava olá igreja, olá família, sejam bem-vindos. A Carol acho que já todo mundo conhece, mas nós estamos lá, estamos trabalhando na área de missões da igreja, trabalhando numa comunidade bem pertinho lá da nossa igreja. A gente atende, são mais ou menos umas 500 famílias, que nesse tempo de pandemia a gente distribuiu cesta básica, agora estamos com trabalho de jiu-jitsu. E eu e a Carol estamos nos preparando para o ano que vem começarmos um trabalho da igreja lá em Moçambique. Glória a Deus. A gente não vai começar um campus lá, nós vamos começar um trabalho de desenvolvimento social. Talvez para frente ele culmine numa igreja, pode ser que ele se torne uma igreja, mas o nosso objetivo principal é levar uma ajuda a desenvolvimento social. E também prestar auxílio às igrejas que estão lá em volta. Fica o convite para vocês, em breve vocês poderão ir para lá, visitar, trabalhar junto. Nós vamos ter expedições de viagem para pessoas que queiram ir lá servir com a profissão, com o dom que Deus tem dado, mas também eu estendo o desafio a vocês a fazerem isso onde vocês estão. Porque Deus não levantou só o Lucas e a Carol para irem lá falar de Jesus, ou o Fabião que está aqui na frente ministrando, o pastor Neto, mas Ele nos chama para falar dele para as pessoas. Ele nos chama a compartilhar do amor dele dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso vizinho, no nosso ambiente de trabalho. É isso que a gente acredita e que a igreja acredita que é missão. Deus nos chama para a missão que é dele, para compartilhar o amor que ele compartilhou com a gente. Amém? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. É isso. É um prazer. Muito obrigado por nos receberem aqui. Deus abençoe. Amém. Nós que agradecemos. Queridos, a semana que vem nós vamos ter batismo e também o nosso culto de ceia vai ficar para domingo que vem e a nossa confraternização. Então eu queria chamar a Lu para ela vir rapidamente aqui falar para nós um pouquinho sobre o nosso domingo, tá bom? Dá as instruções aí e depois nós vamos orar.
Então, vai ser um momento de confraternização para a gente se conhecer mais, para a gente ter a oportunidade de um falar da vida do outro, de se conhecer mais, gostoso. Nós vamos ter um momento de batismo também, que vai ser um momento muito especial, eu acho, que é o nosso primeiro batismo, né, daqui da IA Church Campinas, que é um marco muito importante. A gente, desde o começo, a nossa intenção é que a IA Church seja uma família. E a gente quer isso. Então, eu, Pascoal, vamos estar recebendo na nossa casa, vai ser um prazer ter vocês lá, e vai ser um momento muito especial. E eu vou pedir para vocês, quem ainda não deu o nome, quem ainda não se pronunciou, por favor, hoje é o último dia, porque a gente tem que providenciar todo o almoço e eu preciso saber o número de pessoas, tá bom? Será um prazer, tá? Obrigada. Então, procurar a Helenice ou a irmã Marina, tá bom? Queridos, tem alguém aqui no nosso meio que vai se batizar? Oh, glória! Então, eu gostaria de orar por vocês. Vocês podem ficar de pé? Oh, maravilha! Que felicidade! Vamos orar por vocês. Que bênção! Estou muito feliz. Então, vou fazer uma oração, porque isso vai ser um momento muito especial, um marco aqui na nossa igreja. Amém? Senhor, eu quero orar por cada um desses que optou, decidiu a se batizar. Senhor, nós te louvamos, cubra essas vidas, Senhor. Muito obrigada porque elas decidiram, Senhor, professar fé e estabelecer um compromisso contigo. Isso vai de acordo com aquilo que o Senhor falou hoje, sobre conhecer a Ti, sobre ter intimidade com o Senhor, não se envergonhar. Então, toda a barreira, Senhor, que o inimigo coloque nesses dias, toda dúvida, incerteza, nós rechaçamos, repreendemos no nome de Jesus e declaramos, Senhor, que essas vidas são tuas, são vidas, Senhor, que vão fazer parte do reino, vão cumprir o teu propósito na terra. Senhor, limpa o coração delas, que elas possam, Senhor, naquela água do batismo, enterrar, Senhor, toda a tristeza, todo o medo do futuro, toda a frustração, Senhor, que já passaram, e se abrir para um tempo novo do Senhor em suas vidas, suas famílias, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, porque isso é uma bênção. Eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Queria dizer para vocês que é um privilégio estar aqui, servindo com vocês. Quem precisar de alguma oração específica, eu e o Fábio estamos à disposição, contem conosco. E vamos nos colocar de pé para encerrar, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ver a tua unção sobre este povo, sobre este lugar, sobre esta casa. Muito obrigada por cada um que está aqui, que o Senhor acompanhe cada um. Muito obrigada, Senhor, pelo Lucas, pela Carol, Senhor, pela disposição deles em estar aqui, Senhor, servindo conosco. Abençoa a vida deles, guarda, Senhor, o retorno de viagem, guarda as nossas vidas também, e guarda cada um que está aqui, que possamos ter uma semana cheia da Tua presença e que essa palavra fique reverberando nos nossos corações durante esta semana. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.